Olá galera, vamos trabalhar agora, alguns exemplos sobre cálculo de áreas, tá? No nosso caso aqui, nesse primeiro momento aí, vamos trabalhar só com áreas aí entre uma função e o eixo x, tá bom? E limitado por duas retas verticais aí, por dois valores de x, tá bom? Então aqui o primeiro exemplo, eu tenho a área da região S limitada pelo gráfico f de x igual a raiz de x, pelo eixo AX e pelas retas x igual a 1 e x igual a 3. Então aqui está o gráfico, tá? Primeiro, em verde, a minha função é f de x, e aí vocês têm que tomar cuidado, porque para eu calcular a área, eu tenho que ter uma noção boa dos gráficos, tá? F de x igual a raiz de x, o gráfico dessa função, ele é bem conhecido. Esses gráficos básicos, principalmente, a gente tem que conhecer, a gente já tem que saber. Então, uma função desse tipo, quando x é 1, raiz de x é 1, então vai ter uma interseção aqui, tá? Na verdade, eu nem preciso conhecer essas interseções. Então, nota o seguinte, nesse primeiro exemplo aqui, essa área que eu quero calcular, que é a área rachurada em azul aqui, tá? Então essa é a área limitada pelo gráfico de f em verde, pelo eixo x aqui por baixo e por x igual a 1, x igual a 1 aqui e x igual a 3, tá? As retas. Então essa área está toda acima do eixo x, né? Então aqui o cálculo dessa área é direto, tá? É só eu calcular, calma aí, deixa eu voltar aqui. É só eu calcular a integral definida f de x dx com o x variando de 1 até 3, tá? A função raiz de x, então tá aqui embaixo. Então S, né, que eu chamei, a área S da região S. Vou mudar aqui, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui, acho que prefiro mais assim, a área da região S. Então A é para indicar a área. Então, ó, como eu falei, integral definida de 1 até 3, raiz de x dx, tá? Lembrando aqui, para facilitar, que raiz de x é x elevado a meio, tá? Quem que eu derivo e dá x elevado a meio? Se eu fosse derivar, eu ia subtrair 1 no expoente e o resultado ia passar para frente. Ó, desculpa, se eu fosse derivar, eu ia passar esse expoente para frente e depois subtrair 1 do expoente, né? Então eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou somar 1 ao expoente, e em vez de passar multiplicando o resultado, eu vou passar dividindo, né? Porque na derivada eu multiplico, na integral, então o inverso é dividir. Então integrando isso aqui vai ficar x elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. E o x variando de 1 até 3. Meio mais 1 é 3 sobre 2, né? Soma aí entre uma fração e um número inteiro. Meio mais 1, 3 sobre 2 aqui embaixo também. Então, meu resultado expoente vai estar aqui, tá? O x variando de 1 até 3. E aqui, ó, eu tenho, se eu tiver uma expressão dividida por uma fração, eu vou repetir a expressão, né? E x elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de x elevado a 3, tá? E multiplicar pelo inverso dessa fração. O inverso da fração aqui vai ser 2/3, então vai ficar... Então eu vou inverter essa fração e multiplicar o raiz quadrada de x ao cubo. Então vai aparecer para mim 2 vezes raiz quadrada de x ao cubo sobre 3. X variando de 1 até 3. Então eu cheguei num ponto aqui que eu achei razoável, já dá para substituir os valores de x, tá? Então aqui, primeiro, substituindo 3 aqui, ó. Então aqui é uma substituição do 3, tá? É o f de b, tá bom? X igual a 3. Então no caso do x pus o 3. Menos, que é do teorema fundamental do cálculo, o f de a. O a no meu caso aqui é o 1, então eu coloquei o 1 no lugar do x. Fazendo essas continhas, eu tenho que 3 ao cubo é 3 ao quadrado vezes 3. Eu fiz isso para poder simplificar essa raiz, tá? Então fatorei 3 ao cubo, e já estava na forma fatorada, eu só quis para ficar mais fácil enxergar,
separar o 3 ao quadrado do 3. Aqui, 1 ao cubo é 1. Aqui em cima, aqui, ó. Tá? Só para voltar aqui. 1 ao cubo é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então vai ficar 2 vezes 1 sobre 3. Tá aqui, ó. Tá bom? Então a primeira parcela tá aqui, a segunda parcela aqui. Então quando eu faço assim, eu tenho... Quando eu faço aqui, até marcar aqui em azul, chama a atenção. Olha só, tem 3 elevado a 2 vezes 3. A raiz quadrada do produto eu posso separar no produto das raízes quadradas e separar os fatores, tá? Cada fator numa raiz quadrada. Aí quando eu fizer raiz quadrada de 3 ao quadrado, esse quadrado aqui anula a raiz quadrada. Então esse 3 aqui vai para fora. Fica 2 vezes 3. E esse segundo fator aqui, que é só o 3, não tem como tirar da raiz. Então fica aqui quietinho, tá? Menos, aí ó, eu tenho uma diferença entre frações, que na verdade mesmo é uma soma entre frações, onde o número aqui é a segunda fração, que eu posso entender que é o simétrico, tá? Então, aqui note que nas duas frações eu já tenho o mesmo denominador, 3. Então eu posso colocar isso tudo numa fração só e mantendo o sinal da diferença. 2 vezes 3 é 6. Então vai ficar 6 raiz de 3 menos 2 dividido por 3 unidades de área. E assim a gente termina este primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo aqui agora, que eu vou calcular a área da região R limitado pelo gráfico de f de x igual a 1 sobre x. É uma função, né, onde a gente está vendo o gráfico dela aí. A gente tem na apostila aí, já foi falado, né, sobre o gráfico dessa função. Então, ó, limitada pelo gráfico dessa função f, pelo eixo OX e pelas retas x igual a 2 e x igual a 3. Então aqui está o esboço, o gráfico da minha função f, as retas x igual a 2, x igual a 3 e o eixo x aqui me determina essa área R aqui, ó, rachurada aqui. Eu coloquei, se eu não me engano, em marrom. De novo, essa área está toda acima do eixo x. Como ela está toda acima do eixo x, a minha área aqui eu não preciso ficar separando integrais, em soma de integrais. É só calcular uma integral definida direta, né? O x variando de 2 até 3, f de x dx. Então vamos lá. Então a minha área R, vou fazer de novo igual aquela hora. Minha área da região R, ela vai ser integral indefinida da minha função f, 1 sobre x dx, e o x variando de 2 até 3, tá? Então nota que esses dois primeiros exemplos eu estou trabalhando com áreas que estão todas acima, né? Todas acima do eixo x. E a integral de 1 sobre x como o x está no intervalo entre 2 e 3, então ele já é positivo, tá? Então nem preciso colocar módulo no x. A integral de 1 sobre x é ln de x, tá bom? A derivada de ln de x é 1 sobre x, então a integral de 1 sobre x é ln de x. E o x variando aqui de 2 até 3, tá? Então eu vou substituir, no lugar do x boto 3, ln de 3 menos, que é do teorema fundamental do cálculo, ln do segundo x aqui do 2, né? F de b menos f de a, né? Teorema fundamental do cálculo, gente. Importantíssimo para calcular integrais definidas. Isso aqui eu coloquei aproximadamente, eu usei uma calculadora, tá? Para determinar o logaritmo natural de 3 e o logaritmo natural de 2, eu aproximei por 1,01 menos, e o logaritmo natural do 2 eu aproximei por 0,69, tá? E aí eu fiz a diferença e encontrei 0,32. Então a área da região R é aproximadamente 0,32 unidades de área. Deixa eu colocar aqui, unidades de área. Tá bem, galera? Nota o seguinte, aqui eu coloquei uma observaçãozinha aqui, que é o seguinte:
Se esses valores não forem dados, ninguém é obrigado a saber de cabeça o logaritmo natural de 3 e o logaritmo natural de 2. Então vocês só vão deixar indicado essa diferença, tá? Tudo bem? Que pode até se transformar, quem domina aí as propriedades de logaritmo, isso aqui é a mesma coisa que o logaritmo natural de 3 sobre 2, né? O quociente, o logaritmo do quociente vira a diferença entre logaritmos aí, né? O logaritmo do numerador menos o logaritmo do denominador, mantendo a base. No caso aqui, a base é, tá? Agora vamos para o terceiro exemplo aí, que agora vai dar uma mudada, eu vou ter que separar em mais do que uma área, tá? Então vamos ler aqui a área da região T, limitada pelo gráfico de f de x igual a 2x, pelo eixo x, o eixo x, e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 4, tá? Então vamos ver essa área aqui na figura, gente. Essa função aqui, f de x igual a 2x, é uma função afim, né? Tem que saber esboçar o gráfico de uma função afim, que é uma reta. Então aqui está o esboço do gráfico e da área. Então essa retinha aqui em marrom é o gráfico da minha função f, tá? Aqui eu tenho uma reta vertical passando por x igual a menos 1, outra reta vertical passando por x igual a 4, tá? E aí minha área T, a área da região T, ela é determinada por duas áreas, A1 e A2, e ela é determinada pela soma dessas duas áreas, ó, tá? Quando eu somar as duas áreas, eu encontro a área da minha região T. Aí nota o seguinte, em azul, o que eu tenho? Essa área aqui, A2, ela está toda sobre o eixo x. Então, eu calculo a integral sem multiplicar por menos 1. Só que a área 1 aqui, ela está abaixo do eixo x. Então, eu tenho que calcular a integral de menos 1 até 0 e multiplicar por menos 1 essa integral. Tá bom? Aqui, gente, se eu calcular a integral de menos 1 até 4 assim direto, uma integral só, na verdade, o resultado que eu vou encontrar vai ser essa área azul menos a área 1. Então, não vou achar a área da região T, que é a soma dessas duas, tá? Então, tomar cuidado com isso. Então, toda vez que eu tiver parte positiva e parte negativa, parte da área acima do eixo x e parte da área abaixo do eixo x, eu tenho que separar em 2, 3, quantas precisarem, tá? No caso aqui, eu preciso separar em duas integrais. Uma para calcular essa área azul, outra para calcular essa área aqui em um vermelho bem clarinho aqui. Então a gente tem, eu vou calcular separado aqui. Então a área 1 é menos, eu tenho que multiplicar por menos 1, porque essa área 1 está abaixo do eixo x, como eu já falei. A integral de menos 1 até 0, então ela está variando aqui, o x está variando de onde até onde, aqui de menos 1 até 0, de 2x dx. Então vai ficar menos aqui, né, constante, menos 1. A integral de 2x é x ao quadrado. Por quê? Porque a derivada de x ao quadrado é 2x, então eu tenho que fazer o inverso. E agora eu vou aplicar, né, o x variando de menos 1 até 0. Então começa aqui com f de b, que é chamando b de 0, né, então vai ficar menos 0 ao quadrado. Aí esse primeiro menos aqui é do teorema fundamental do cálculo, tá? E aqui, esse menos aqui é do resultado da integral aqui, né? Tá? E eu vou substituir, no lugar do x, eu vou colocar o menos 1 ao quadrado. Então, tomar cuidado com o sinal de menos aqui, são 3 menos aqui mesmo, tá? É que menos 1 ao quadrado é 1. Então, a resolução dessa potência aqui, menos 1 ao quadrado, é 1. Vezes esse menos 1 aqui, vai dar mais. Vai 1. 1 vezes menos 1, que tem esse menos multiplicando aqui, vai dar menos 1. Aí, menos 1 vezes esse menos aqui, ainda que está fora do cochete, que significa que é menos 1 multiplicando o cochete, vai dar mais 1, tá bom? E aí, eu tenho 0 mais 1, 1. Então, a área 1 eu tenho o valor, né, dessa área 1 vai ser uma unidade de área. Aí nós vamos para a área 2, que é a maior lá, né, grandona. Eu vou calcular a integral de 0
até 4, o x está variando de 0 até 4. 2x dx, né? f de x dx, f de x é 2x. De novo, a integral de 2x é x ao quadrado, tá aqui. A diferença que aqui deu menos é por causa do menos na frente da integral. E aí eu vou substituir. No lugar do x eu coloco 4, 4 elevado a 2, menos, agora eu coloco 0, no lugar do x, 0 ao quadrado. 4 elevado a 2, 16. Menos 0 ao quadrado é 0, então vai ficar 16 menos 0, que é igual a 16. Como a área da minha região T é a área 1 mais a área 2, então a área da região T vai ser 1 mais 16, 17 unidades de área. Tá, galera? Então assim eu termino os exemplos, tá? Que envolve cálculo de áreas entre uma função f, o eixo x e duas retas verticais aí no caso, tá bom? Então, bons estudos aí.